Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas protege quem rouba de quem produz. É um negócio impressionante, inaceitável, parece uma loucura, né, o que a gente está vivendo hoje, mas é a triste realidade. Eu sou o Daniel Lopes, esse é o canal Daniel Lopes. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, convido você a se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo aqui para esclarecer as pessoas com relação ao que está acontecendo. Essa frase, né, hoje as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas quem rouba de quem produz. Essa frase ela foi escrita em 1957 no livro da filósofa Ayn Rand, A Revolta de Atlas. E a luta contra esse sistema em que as leis protegem o criminoso e não protegem quem produz, essa luta está sendo travada incessantemente, incansavelmente pelo ministro Sérgio Moro, luta esta que gerou uma propaganda ali para divulgar o pacote anticrime que está sendo dilacerado por uma equipe de análise majoritariamente composta por esquerdistas, mas o Tribunal de Contas da União acabou, né, acabou confirmando a proibição de uma campanha que defendesse isso, dizendo que o tema não é de interesse público, tá certo? E aí, nós vimos confirmada a tese do professor Olavo de Carvalho, que muito bem alertou anos atrás, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, quando ele disse que não adiantava tirar uma presidente apenas do poder, porque estava tudo aparelhado. Seria necessário um trabalho muito mais detalhado, muito mais longo, né? E ontem a gente teve uma comprovação disso, né? Porque não adianta a gente eleger Bolsonaro porque o sistema está todo aparelhado, né? A gente esquece que os tribunais, o Tribunal de Contas da União, os outros tribunais todos são compostos por pessoas que foram nomeadas por Lula e por Dilma, e por terem sido nomeados são pessoas que compartilhavam ali em grande parte a visão de mundo, questões políticas, ideológicas e, por que não, jurídicas também. Então, ontem a gente teve uma confirmação dessa tese, né? Porque o TCU manteve a proibição à propaganda do pacote de crime do ministro Sérgio Moro. Mas, pessoal, isso não me desmotiva. Sabe por quê? Não é tapar o sol com a peneira, dar uma de idiotinha, não. Não me desmotiva, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos brasileiros é contra a criminalidade, é a favor da luta contra o crime. E por isso, eu creio que o efeito dessa proibição está sendo e será reverso. Por quê? Porque essa proibição maluca, né, contra a divulgação do pacote anticrime, ela acabou gerando o quê? Ela acabou gerando publicidade para o fato, né, para o tema, gerando publicidade para a ideia do pacote anticrime e acabou também funcionando para aglutinar e reunir as pessoas em defesa da pauta do pacote anticrime, né? Pauta essa que às vezes fica meio em segundo plano e no meio de um monte de debate estéreo aí que não serve para nada, tá certo? Então, pessoal, serviu mais para divulgar não só o tema, mas a necessidade de defender esse trabalho que tem apresentado resultados impressionantes ali nas cidades satélites em que esse projeto de redução da criminalidade do ministro Sérgio Moro está funcionando, como na cidade de São José dos Pinhais, lá no Paraná, que apresentou resultados maravilhosos ali da aplicação dessa medida. E aí acabou, né, servindo para reunir as pessoas em defesa do impecável trabalho do ministro Sérgio Moro, tá certo? Então, não vamos ficar desmotivados, porque eu creio que quase todos vocês estão vendo aqui esse vídeo são favoráveis a isso, nós faremos o trabalho de divulgação gratuitamente e com o maior prazer. Por quê? Fomos alertados sobre a urgência e a necessidade desse pacote anticrime pelas polêmicas aí das proibições ridículas e malucas, tá certo? Eu gostaria de expandir um pouco aqui com vocês o comentário desse livro, A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, livro de 1957, e agradeço ao meu amigo Bruno Perini que postou esse trecho lá no Instagram dele. Se você não segue o Bruno Perini no Instagram, ainda siga, vale muito a pena. O trecho é o seguinte: quer saber se o dia da sociedade ser condenada se aproxima? Observe o dinheiro, ele é o barômetro da virtude de uma sociedade. Quando há comércio, não por consentimento, mas por compulsão, quando para produzir
é necessário pedir permissão a homens que nada produzem, quando o dinheiro flui para aqueles que nada vendem, que não vendem produtos, mas que têm influência, quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho, e as leis não protegem quem produz de quem rouba, mas sim quem rouba de quem produz, quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira sacrifício, pode ter certeza que a sociedade está condenada. E é isso que esses agentes públicos, agentes sociais estão fazendo, condenando a sociedade, relegando a sociedade ao caos. Por quê? Isso faz parte de uma agenda, isso faz parte de um plano. Lutar contra o pacote anticrime não é uma mera visão de mundo de um esquerdista que, por acreditar no Jean-Jacques Rousseau, acredita que o homem é naturalmente bom e a sociedade que corrompe o homem. E por isso acredita que só tem criminoso que o capitalismo é injusto e não gera condições da pessoa ter um estudo formal, um trabalho digno, por isso ela não se vê com nenhuma outra opção senão de ingressar no crime. Essa visão é cultivada, por incrível que pareça, por muitos esquerdistas, achando que o criminoso, ainda que crimes violentos e hediondos, é uma mera vítima da sociedade. Mas isso não é só uma visão ideológica, isso é uma proposta deliberada de instaurar o caos na sociedade ocidental. Esse caos é muito representado, por exemplo, pela Escola de Frankfurt, né? O professor Olavo de Carvalho nos lembra muito que a Escola de Frankfurt, apesar de ter uma crítica à indústria cultural, né? O trabalho do Theodor Adorno com relação a uma crítica da música, o trabalho do Walter Benjamin criticando ali a literatura, né? Fazendo críticas aos modelos literários da sua época. Só que a Escola de Frankfurt, em última análise, ela é chamada de teoria crítica. E teoria crítica significa o quê? Significa criticar tudo da sociedade ocidental e ver a sociedade ocidental como irremediável, como algo que não tem solução. E que a melhor postura diante disso seria a destruição da sociedade ocidental. E é isso que a esquerda já propôs nos idos ainda da década de 60 com a Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt, que era composta por um grupo de filósofos esquerdistas que tinha não só por objetivo fazer uma crítica da sociedade ocidental, mas criar meios para a destruição dialética da sociedade ocidental. Por que eu estou falando de destruição dialética? Porque a sociedade ocidental é a realidade posta e eles querem colocar uma antítese a essa sociedade, que é o incentivo ao lumpenproletariado, que é o incentivo à criminalidade, ao trabalhador marginal e por aí vai, para que a essa tese, que é a sociedade ocidental judaico-cristã, seja colocada uma antítese e dessa antítese surge uma síntese. E a síntese seria, é claro, o processo revolucionário socialista, tá certo? Então, pessoal, não se espantem com pessoas, grupos e até agentes do sistema judiciário pregando e agindo contra a luta para coibir o crime, porque isso faz parte de um projeto, de uma agenda declarada, uma agenda evidente. Quantas vezes eu já mostrei aqui para vocês que no Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, ele diz, no último parágrafo, que os comunistas não querem esconder a sua real intenção, que é a destruição de toda a ordem social vigente. Ou seja, a destruição, a derrubada de toda a ordem social vigente. Ele fala muito sobre derrubada violenta, né? Mudar violentamente o sistema de produção. Ele usa a palavra violência, derrubada, e derrubar violentamente, né? E aí ele fala, trema a burguesia diante da Revolução Socialista, porque os proletários não têm nada a perder com ela, senão os grilhões que os prendem, proletários do mundo todo unidos. Ou seja, uma conclamação a uma rebelião a nível global e uma rebelião que traz a destruição, tá? E é por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque se você pesquisa um pouquinho, você vai ver que o Brasil, ele era assim o país do samba, da praia, da bossa nova. E da década de 80 para frente, final da década de 70, 80, o que aconteceu? O Brasil teve uma escalada de criminalidade impressionante, ao ponto que nós chegamos a 60 mil assassinatos por ano. Essa escalada de criminalidade, ela não aconteceu por acaso, não foi um fato fortuito, tá? O professor Olavo de Carvalho, no livro A Nova Era e Revolução Cultural, que tem lá na minha livraria online, ele explica muito bem como ocorreu esse processo. E esse processo tem uma causa, tem um catalisador, e esse catalisador é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente vê quando nós estudamos essa história recente do Brasil, uma história recente
que não é muito falada, né? Hoje em dia a gente meio que se acostumou com a criminalidade, né? Se acostumou a ver tiroteio na rua, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo mortas de forma extremamente agressiva. Isso não é nem um pouco normal, isso é uma coisa completamente anormal, inaceitável e algo que é recente na história do Brasil. O brasileiro não tem esse histórico de ser um país tradicionalmente violento, tá certo? O professor Olavo de Carvalho, no apêndice do livro A Nova Era Revolução Cultural, na página 97, ele faz tem um apêndice que se chama As Esquerdas e o Crime Organizado. E ele começa citando o livro Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, do Carlos Amorim, que é um livro, ele se refere à edição de 1993 da editora Record. E nesse livro, nós vemos que o Comando Vermelho foi a primeira organização criminosa dessa natureza no Brasil, surgiu da influência de ideias de revolução socialista, como o Pequeno Manual Revolucionário do Che Guevara e os manuais de revolução que os comunistas usavam no Brasil para tentar derrubar o governo e implantar uma ditadura do proletariado. Então, pessoal, a gente sabe onde começou, o que tipo de visão de mundo, que tipo de sistema político incentivou e abriu caminho favorável ao Brasil estar numa situação caótica que está de 70 mil assassinatos por ano. Mas a gente vai reverter isso. O caminho não consiste apenas em eleger um presidente conservador de direita e cristão. Consiste em desaparelhar o Estado e nós nos tornarmos conscientes da origem desse problema de criminalidade, do porquê que atingimos esse ponto e de onde está o coração do problema. Para pensar nisso, basta você ver que recentemente vimos que o crime organizado estava bancando advogados ali de um determinado sistema político para impetrar ações contra o trabalho do ministro Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Então, fica a dica para você. Nós estamos lutando contra o sistema que se instaurou no Brasil, vindo de uma ideologia socialista, conforme é a tese defendida pelo Carlos Amorim no Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, e pelo comentário que o professor Olavo de Carvalho faz nesse apêndice, a partir da página 97 do livro A Nova Era Revolução Cultural, apêndice esse cujo título é As Esquerdas e o Crime Organizado, tá? Quer saber mais sobre isso? Adquira o livro, tem aqui na minha livraria Daniel Lopes. Quiser ajudar o canal, clica aqui embaixo para se tornar membro do canal e você vai ter acesso a um vídeo além todos os dias. Eu tenho colocado vídeos ali sobre estudos de ciência política e também sobre questões contra-revolucionárias, está bem legal lá. E eu agradeço o apoio de vocês, desejo um excelente dia e vamos ficar atentos. O Brasil precisa da sua participação, o trabalho de Sérgio Moro precisa do seu apoio e eu pergunto, quem está com o Moro aí? Se você está com o Moro e quer a luta contra o crime organizado, ao contrário aí do que a gente está vendo, compartilhe esse vídeo aqui e espalhe a hashtag Eu Apoio o Pacote Anticrime, tá bom? Obrigado pelo apoio de vocês, a gente se vê aí em breve com mais um vídeo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, clica no like, porque quando você clica no like o YouTube entende que você está gostando do vídeo, ele volta a te recomendar. E agradeço o apoio de vocês. Um abraço. Valeu, galera!